exercícios de derivada, um exercício aqui muito simples, direto e reto, ó. Encontre as derivadas das funções abaixo, e aí deu 4 funções que pediram as derivadas delas. Então, antes da gente começar a resolver, vamos dar uma olhada no que a gente vai precisar para resolver esse exercício. Coisas bem básicas, pessoal. A primeira coisa que a gente vai precisar é saber a regra da derivada da soma, ou seja, se eu tenho duas funções sendo somadas e eu quero derivar a soma, eu posso derivar independentemente. Deriva a primeira, deriva a segunda e mantém a soma. Agora, a gente também vai precisar da derivada do produto por uma constante, ou seja, se a gente quer derivar uma constante vezes uma função, a gente pode manter a constante e derivar só a função. E além disso, nada mais, só a nossa tabelinha das derivadas, né? Derivada de função potência, x em qualquer potência n é n vezes x na n-1, derivada do seno é o cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada do ln de x é 1 sobre x e a derivada do enax é o próprio enax. Então aqui a gente tem a tabelinha com todas as derivadas que a gente conhece por enquanto. E agora, vamos lá, como é que a gente deriva a raiz de x menos enax? Bem simples o passo a passo aqui, ó. Só pega, eu quero derivar então raiz de x menos enax. Primeiro, vou derivar termo a termo, regra da soma, na verdade regra da subtração, né? Mas enfim, deixa quieto. Então, eu só preciso derivar independentemente raiz de x e enax. Derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, derivada de enax é o próprio enax e acabou. Ah, Álvaro, mas espera aí, raiz de x não estava na nossa tabelinha. Relembrando, pessoal, raiz de x é um caso específico de função potência. Qual é a potência? Como é que eu faço para derivar a raiz de x se eu não lembro que a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 vezes a raiz de x? É assim, ó, a gente antes de derivar escreve raiz de x como x na 1 meio. Lembra daquela regra? Quem está por dentro está por baixo. Aliás, desculpa, quem está por dentro está por cima, quem está por baixo está por fora, né? Então é como se fosse x na 1 e a raiz é a raiz quadrada, ou seja, tem um 2zinho aqui. Então escreveu raiz de x como x na 1 meio e agora é só usar a regra x em qualquer potência n é n vezes x na n menos 1, a sua derivada. Então ficou 1 meio vezes x na 1 meio menos 1. Quanto é que é 1 meio menos 1? Menos 1 meio. Agora, potência negativa desce, fica 1 sobre 2 vezes x na 1 meio, desce sempre trocando o sinal, e agora potência fracionária volta para a notação de raiz. Assim que a gente lembra que a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x, tá, gente? Então, sem muito mistério. Agora, menos mistério ainda, x menos ln de x, muito simples, deriva termo a termo de novo, derivada de x é 1, derivada de ln de x é 1 sobre x. E pronto, acabou, não tem mais nada o que fazer, só lembrar da derivada de x é 1, derivada de ln de x é 1 sobre x. Agora, o que mais? 3 vezes seno de x menos 4 vezes cosseno de x. Também outra derivada muito tranquila, dá para fazer bem rapidinho esse daqui e ir para os próximos. Ó. Deriva termo a termo. Primeiro, deriva 3 vezes seno de x e depois deriva 4 vezes cosseno de x. Derivada de constante vezes função, mantém a constante, deriva só a função. Constante vezes função, mantém a constante, deriva só a função. Derivada de seno de x, cosseno de x. E a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Por isso que eu fiz uma pausa dramática aqui, porque a gente precisa lembrar de colocar parênteses, porque aqui eu tenho menos, aqui eu tenho outro menos, então vai virar mais. Então fica 3 cosseno de x mais 4 seno de x, sem muito mistério também. E agora o último exemplo aqui, f de x igual a x na quarta menos 3x ao quadrado mais e na x, também não tem muito mistério, é só fazer tudo com bastante calma aqui. Derivada de x na quarta sozinha, derivada de
3 mantém e deriva só o x ao quadrado, e depois deriva só o e na x. Lembrando, isso só pode ser feito com soma e subtração de funções, né, gente? Então, derivou x na quarta, 4x na 3, derivou x ao quadrado, 2 vezes x na 1, regra da potência, derivou e na x, é e na x. E agora só faz 3 vezes 2, 6, e corre para o abraço. Então aí esses primeiros exercícios bem tranquilos de resolver, tá, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima.